Aplauda ao Senhor, queridos, mais forte, dá o teu melhor. Esquenta a mão aí. Dá um glória a Deus ao Senhor. Amém, pode se assentar. Bom dia. Paz seja com todos, amém? Para mim é uma alegria retornar a essa casa de oração. Sempre que eu sou convidado, eu me sinto honrado por estar aqui, porque sei que é muito bom ter comunhão e viver entre amigos. A melhor coisa é viver entre amigos. O próprio Jesus disse: eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos, né? Então é bom estar entre amigos, estar entre irmãos, ter recepções como nós tivemos aqui, eu e o Guilherme. O Guilherme, meu segurança, veio comigo hoje, né? E ele gosta de vir aqui. Eu falei: filho, eu vou domingo lá na igreja em São Paulo, você vai? Hoje em dia, a geração de hoje não fala, né? Fala, já dá para entender o que eles estão falando, né? O é vou, com certeza. Acordou 6 da manhã, tomou um banho bem gostoso lá, né? Faíscas, né? Para tudo quanto é lado. E aí, depois disso, se trocou, bonito e veio, né? Glória a Deus. Obrigado, Guilherme, por você ter vindo. E a Amanda não pôde vir, porque ela precisou optar, né? Vocês estão orando aqui sempre. Eu assisto o culto aqui quando dá, sempre, né? Quando a gente tem algum compromisso, não dá para assistir. Mas quinta-feira, gostei muito da palavra pregada pelo presbítero Marciel, acompanhei na íntegra, né? Uma palavra abençoadora, com uma oração muito bonita no final, abençoando os irmãos. Acompanho aos domingos de manhã a pregação, a série de mensagens que o pastor Diego tem ensinado aqui na igreja. Então a gente está em comunhão constante. Não é porque eu estou lá em Itapetininga que eu não estou cultuando junto com os irmãos. A gente pode cultuar onde a gente... O pastor Diego acabou de dizer aqui que a internet é para quem realmente não pode estar aqui, né? Corpo presente. Então eu não estou aqui corpo presente, mas estou no corpo presente. Amém? Quer dizer, ouvindo, acompanhando, e é uma bênção o culto que é transmitido aqui da igreja, e é algo que você sempre tem que pensar, quando você não pode, por algum motivo, vir. Aí que eu estava no começo aqui, os irmãos estavam louvando, eu me lembrei que a igreja aqui está orando pelo meu cunhado, né, o Marco César. O pastor Diego citou na quinta-feira a necessidade tremenda que ele tem passado, até para dar um retorno para a igreja sobre o que foi falado. O meu cunhado, ele é um senhor que não parece um senhor assim de certa idade. Até o pastor Diego falou, tem 50 anos, realmente ele parece mesmo 50 anos, mas ele já tem 61, né? Ele parece um senhor de 50 anos mesmo, porque ele tinha uma forma física muito privilegiada, aqueles caras de academia, sabe, que se cuida bem, mas o câncer destrói, né? O câncer é algo tremendo, e ele está vivendo um tempo assim de dia após dia, né? Porque uma hora ele está muito bem, né? Dá a impressão que está naquela fase da decolagem para uma vida melhor, e tem hora que ele está na fase de aterrissar, né? Quer dizer, como foi na quinta-feira, que na quarta deu uma recaída muito grande, precisou de transfusão de sangue, uma série de coisas, mas está num hospital bom lá em Sorocaba, na Unimed, está sendo bem tratado. E ao chegar aqui na hora do louvor, eu me lembrei e acionei ali pelo WhatsApp a minha cunhada e enviei o link do nosso culto para que ela também participasse, já que ela está lá com ele no hospital, e ela provavelmente deve estar na sintonia e ouviu a oração. Quando o pastor Jackson aqui orou, ele lembrou do Marco César. Eu agradeci o pastor Jackson por isso já, e com certeza ele recebeu lá a oração. Ao terminar este culto, eu vou na ida para Itapetininga passar por lá, visitá-lo, orar por ele também, levar aí a oração da igreja também. E eu tenho certeza que de duas uma, Deus tem a sua vontade nele, expressa de duas maneiras. Primeiro, curando. Se essa for a vontade do Senhor, ele vai sair de lá testemunhando
e cumprindo o voto que ele fez. Uma vez que eu estive lá, nós fizemos a declaração de confissão e fé, quebra de vínculos passados, ele recebeu Jesus como seu Salvador. Foi um tempo glorioso, né? Um tempo maravilhoso, e depois disso, lá naquele mesmo dia, ele fez um voto, uma promessa, de que se Deus tirasse ele de lá, ele se batizaria, né? Estaria descendo a água do batismo, né? E nós estamos nessa expectativa para que isso ocorra, em nome de Jesus. E se não for essa a vontade do Senhor, mas for outra, nós cremos que o nome dele está escrito no livro da vida. Então, basta a Bíblia diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E nós cremos na salvação, né? Algumas pessoas dizem, olha, mas se ele não se batizar... Bom, o ladrão da cruz, ele não foi batizado. Se bem que eu tenho uma teoria minha, que quando deu aquelas trevas lá na cruz, né? Quando acabou tudo, Jesus, no famoso tetelestai lá, está consumado, começou a chover, né? Então aquilo pode ter sido o batismo de muita gente. Pode ser, né? Mas o Senhor disse para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então o Senhor sabe a situação de cada um. Tem países aí da cortina de ferro, que pessoas não conseguem nem se batizar, às vezes são batizadas com caneca, com chuveiro, né? Deus é que sabe. A igreja presbiteriana tem esse lado de batizar pessoas por aspersão, e não vemos nenhum tipo de erro nisso, porque na Bíblia não está escrito literalmente. A única referência que temos é que João Batista batizava no Rio Jordão, e Jesus foi batizado lá. Mas isso não significa uma regra, né? Uma regra final, que as pessoas têm que batizar ali, né? E nós sabemos que lá na igreja presbiteriana eu citei, porque existem homens lá de uma sabedoria muito grande, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor, outro lá, esqueci o nome dele agora, Arival, né? Que tem uma sabedoria muito grande, e eles fazem o batismo por aspersão e não por imersão. Então Deus sabe tudo. Eu já pensei em última instância estar lá e colocar ele debaixo do chuveiro e dizer, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Deus vai fazer a obra. Então eu creio que de uma maneira ou de outra, alguma forma, Deus vai providenciar. Mas acima de tudo eu estou falando tudo isso para que, se ele estiver ouvindo, ele creia que tem uma igreja, não só aqui, mas em Itapetininga, orando, intercedendo por ele. Você sabe, irmãos queridos, que de uma época para cá, acredito que desde quando meu cunhado está passando por isso, eu tenho dobrado meus joelhos quando durmo e quando acordo de madrugada, quase todos os dias de madrugada, mas com certeza quando vou dormir ou quando acordo, eu oro, e eu intercedo por alguns irmãos que eu me lembro. Ele é um. Outro, irmã Maria Senhora, irmã Ângela, irmã Neuza, irmão Jefferson, irmão Antônio Pequeno, irmã Valdeci, irmã Dileta, né? Irmão Daniel. Eu tenho orado por essas pessoas, usando o nome delas em todas as orações que eu faço ao Pai, pedindo a Deus que dê para eles uma sobrevida, para que uma vez eles entendam que, se o Senhor permitiu que eles continuassem vivos, é porque Deus tem uma obra a fazer neles, né? E através da vida deles. Que assim seja, em nome de Jesus, amém? Quem crê, dá um glória a Deus, amém? Então, obrigado aos irmãos, feliz demais também de ver o pastor Luiz, a pastora Márcia, né? Gente nossa, eu quero ver vocês lá de novo, estou com saudade, né? Eles vieram hoje aí, e é uma bênção a gente se encontrar e estar sempre junto, né? Os outros irmãos também, pastor Paulo, né? Dia 1º de julho. Julho é o melhor mês do ano, eu sempre digo isso, né? Julho, alguém mais é de julho aqui? Levante a mão, alguém mais é de julho? Irmão, 2, 3, julho é um mês maravilhoso, sim ou não? Especialmente no dia do amigo, né? Porque o dia do amigo é dia 20, né? O dia que o homem, em 20 de julho de 69, também pisou na lua, teoricamente, né? É o que dizem, né? Então é um dia de muitos eventos especiais, né? Especialmente dia 20, né? Então nós gostamos muito, beleza. Parabéns, pastor, não vou poder estar no culto à noite, mas desde já nós vamos dar esse abraço. Parabéns também à irmã Maria Germano, que hoje está fazendo aniversário, e a Priscila, né? Então Deus abençoe a vocês. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos? Amém? O Senhor é louvado, porque é Ele que dá a vida, né? Ele que dá a vida. Obrigado, pastor Diego, mais uma vez, ceder a oportunidade de eu
pregar a palavra aqui. Antes de pregar, eu tenho que mandar também um beijo especial para os irmãos de Itapetininga e mais especial ainda pela vida da Amanda. Como eu disse, ela faz uma opção, porque viajar com o problema crônico na coluna é muito difícil. Ao retornar para lá, ela vem em São Paulo quando realmente precisa ir no médico, porque não tem no plano de saúde da igreja que ela pertence, médicos no interior. Então ela é obrigada a vir para São Paulo, mas não é fácil. E como nós temos o culto à noite, não à noite, mas ali no final da tarde, né? Ela dá preferência por ficar ali tranquila até a noite, porque ela ministra o louvor. Às vezes os irmãos que acompanham o culto de lá falam, olha assim, para a Amanda não tem nada, né? Dá a impressão. Mas ela já viveu momentos ali no culto em que só a misericórdia do Senhor a fez ficar em pé no tempo de louvor, porque não é fácil. O diagnóstico dela é um diagnóstico muito ruim da parte dos médicos, mas esse diagnóstico já foi dado há 12 anos atrás. E até aqui, ela está andando, ela está louvando a Deus, ela está indo na igreja, ela está fazendo as coisas de casa, e o Senhor é louvado até quando Ele quiser, né? E eu tenho certeza que muito disso é a oração dos irmãos intercedendo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz, e eu creio. Amém? Eu creio. Vamos entrar na palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você sabe que diante do trecho, eu não vou ler a Bíblia agora, portanto pode deixar sua Bíblia aí na cadeira. Você sabe que se você levar a sério o contexto daquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa manhã, você vai encontrar muitas saídas para as situações que você passa no mundo atual. Você vai encontrar. Hoje o tema que eu escolhi para a mensagem é posição versus posicionamento. Eu vou explicar isso dentro da palavra e você vai ver que esse tema é um tema tão profundo de se pensar, que poderíamos pregar aqui, acho que uns 2 dias, e ainda ia ter conteúdo para falar sobre esse tema. Por quê? Porque nós lembramos desse tema relacionado aos personagens da Bíblia. E os personagens da Bíblia não tem nada de especial na criação do que nós. Em outras palavras, nós fomos criados igualmente. Passamos pelo mesmo processo, inclusive quando crescemos e temos as dificuldades, as responsabilidades, vivemos as mesmas situações. O que eu quero dizer é que não é porque o cara era um profeta, e aí você já deve ter visto muitas vezes na Bíblia, muitos exemplos, e o cara foi imune a problemas, imune à escassez, imune à fome, imune às crises, né? Blindado por Deus, né? Ao contrário, dá a impressão de que quem está com Deus precisa realmente declarar que é servo de Deus, que é filho de Deus e que crê em Deus, né? O mundo lá fora vive uma vida desconexa e desconectada em relação a Deus. E aqueles que têm essa conexão, que é o teu caso, o meu caso, o caso daqueles que foram descritos na palavra de Deus, eles vivem essa conexão de uma maneira não muito tranquila do ponto de vista, olha, depois que eu recebi Jesus, a minha vida realmente é um mar de flores. Em alguns momentos mas em outros não. Nós somos seres humanos comuns, iguais aos passados, e eles enfrentaram a fúria de muitas coisas, enfrentaram reis, majestades, potestades do mal, inclusive em regiões, né? Então quer dizer, nós também vivemos no mesmo contexto. E não é errado você vir numa igreja, em um culto, seja ele durante a semana ou no final de semana, para encontrar alguns direcionamentos do Senhor, para tudo que você espera conquistar na sua vida, seja a saúde, ou quem sabe uma situação financeira melhor. Não é errado você vir para a igreja com objetivos de mudança de vida, não é errado, né? Quer dizer, o maior objetivo seria vir para adorar a Deus. Esse é o maior objetivo, esse realmente é o objetivo que todo mundo deve sair de casa pensando nisso.
eu vou lá para servir a Deus, eu vou lá para ler a Bíblia, eu vou lá para orar, eu vou lá para realmente mostrar para o Senhor, estou aqui como corpo do Senhor, como família do Senhor, reunidos, né? Adorando ao Senhor. Isso talvez seja o primeiro, mas não é o único objetivo. Portanto, não sendo o único, também não é errado o fato de você vir para a igreja, de repente para você encontrar um casamento na igreja. Não é errado. O pessoal vai lá, o menino fala assim, vou ver se tem uma menininha para eu casar. Não tem erro nenhum. É melhor ele pegar e casar com uma menina aqui da igreja do que pegar umas meninas aí que ficam por aí fazendo um monte de coisa errada. Sim ou não? Não é errado. Eu vou na igreja porque eu quero mudar minha vida financeira. Não é o primeiro objetivo, mas a Bíblia diz que é bom que o homem tenha uma vida regalada. Então não é errado você vir para a igreja com esse objetivo. Eu vou para a igreja porque eu estou desempregado. Não é errado vir para a igreja, orar, pedir ao Senhor que abra uma porta de emprego. Então tudo que você imagina em relação à igreja, talvez não seja erros da igreja dizer assim, você devia vir só para isso. A gente vem para isso e também para outras coisas. Mas nós encontramos dentro da palavra do Senhor os fatos que nos mostram a diferença clara entre posição e posicionamento. Existem diferenças muito grandes em relação a isso. Eu posso começar falando, por exemplo, de Moisés, um dos primeiros lá da Bíblia Sagrada. E você lembra muito bem, Moisés foi a resposta de Deus para uma situação muito crítica de escravidão. Os escravos estavam ali sendo servos de Deus, mas ao mesmo tempo sofrendo 430 anos de perseguição, de angústia, de comer o que davam para ele, de receber alguma coisa, se é que recebiam, porque aparentemente nem isso recebiam. Eles trabalhavam pelo fato de viverem, né? De viverem. E aí tinha lá um lugar para dormir, talvez, uma água, uma comida para comer, mas era uma escassez muito grande. E aquele povo viveu numa posição adversa, até que um dia aquele povo se colocou num posicionamento favorável. Para você sair da posição adversa, você precisa entrar no posicionamento favorável. A diferença é muito clara. Em Moisés nós vimos, quando ele falou com Deus assim, Senhor, eu vou lá, mas eu vou dizer que quem me mandou tirar aquele povo de lá? Então o Senhor falou para ele, olha, você vai falar que o eu sou te mandou. Ou seja, Deus deu para ele não uma posição maior que Faraó, mas Deus deu para ele um posicionamento do maior que estaria com ele. Você está entendendo? Então quer dizer, a posição é diferente. Veja Faraó. Faraó, ele tinha posição. Ele era o cara. Ele era o Deus do Egito. Se ele mandasse matar, matavam. Se ele mandasse poupar, poupava. Se ele mandasse mudar situações, mudava. Ele era o dono de lá. A posição dele era elevada. Só que quando Moisés começou a falar com ele no nome do Senhor, ele entra num posicionamento errado. Um posicionamento de endurecer o coração. Está certo que Deus endureceu o coração de Faraó, mas ele já era assim, um perseguidor, um dominador. Por causa da posição, ele tomou um posicionamento, só que o posicionamento dele foi errado. Eu não vou falar só sobre ele, mas eu quero que você guarde, porque você já sabe o final da história. Quando Moisés se posicionou diante de Deus, e o que tinha posição se posicionou contra Deus, o posicionamento de Moisés foi muito mais real diante de Deus. Por quê? Porque quem venceu essa história? Quem venceu essa história foi Moisés. O cara que não tinha posição, mas tinha um posicionamento. Vocês estão entendendo? Ele recebeu do Senhor. A maioria das vitórias que nós precisamos na nossa vida não quer dizer que nós precisamos ter uma posição. Por exemplo, no nosso trabalho, talvez a nossa posição não seja de liderança, mas se nós entrarmos num posicionamento diante de Deus, Deus nos leva à liderança. Porque o posicionamento é mais importante que a posição. Logo depois que aquele povo sai do Egito, 430 anos ali,
eles viveram a liberalidade de ir para uma terra que emana leite e mel, mas no meio do caminho, eles saíram da posição de escravo, foram honrados por Deus, mas o posicionamento que eles tomaram, a Bíblia diz que nenhum deles que saiu de lá, exceto Josué e Caleb, todos os outros morreram. Por quê? Porque saíram da posição lá de escravo. Deus os honrou e eles se colocaram num posicionamento errado. Fizeram bezerro de ouro, orgias, você conhece tudo. Desconfiaram da palavra do Senhor. Então o que leva à vitória na vida do ser humano, como eu disse, todos nós somos iguais. O que leva à vitória do ser humano não é a posição que ele está, mas é o posicionamento que ele toma. E isso diante de Deus não é um posicionamento errado. Porque se você tomar um posicionamento errado, você vai sofrer. Veja os 12 espias, eu estou continuando a história. Os 12 espias mandados para ver a terra, 10 voltaram de lá com posicionamentos errados. Eles chegaram dizendo, olha, nós vamos entrar lá, nós vamos morrer, tem homens grandes. Lá para carregar o cacho de uva tem que ser 2 homens fortes, né? Tem gente muito forte lá. Eles estavam olhando para a situação humana. Olha o posicionamento errado. Quando você olha para a posição humana, você desconfia das coisas que Deus pode fazer além da humanidade, além do humano. Você desconfia da regra espiritual. E eles voltaram mesmo crendo em Deus, dizendo, se nós formos para lá nós vamos morrer. Mas Caleb é o contrário. Caleb, ele se colocou numa posição de que não, se o Senhor falou, a terra pertence ao Senhor, é o poder do Senhor que vai fazer a gente ir lá. No poder do Senhor entraremos na terra, porque a batalha pertence ao Senhor. Posicionamento diferente. Vamos andar um pouco pela Bíblia. Se eu fosse lembrar aqui, poderia colocar, por exemplo, diversos personagens. Aqui tem pregadores aqui sentados me ouvindo, certamente vocês já entenderam a regra que eu quero falar, e já veio na cabeça de vocês um monte de personagens que agem da mesma maneira. Vamos citar um pouquinho mais para frente na Bíblia, Gideão. Quem era Gideão? Quando o Senhor falou com ele era um cara de posição muito fraca, como muitos de nós se colocam. Nós temos, na vida de hoje, a síndrome de Gideão, para muita gente. Qual era a posição de Gideão? Gideão, você está sendo sofrido aí, a sua família está sofrendo, porque toda vez que você planta e quando você vai colher, vem os medianitas e os amalequitas e roubam tudo. Então ele já estava cansado, como nós, muitas vezes aparecem situações na nossa vida que a gente está cansado, a gente cansa de algumas coisas, não é verdade? A gente cansa de algumas coisas, mas ao contrário de entender que Deus está conosco para nos dar estratégias, a gente tem sempre uma desculpa. Por exemplo, aqui na igreja, evangelize alguém. Eu não sei evangelizar. O irmão vem fazer uma oração. Eu não sei orar. Fala alguma coisa da Bíblia. Eu não sei. Cuida das crianças. Não tenho condição. Cuida lá de orar. Não posso. É sempre assim, né? As pessoas que têm posicionamento errado, guarde isso. As pessoas que têm posicionamento errado, sempre têm desculpas novas. Guardou isso? Fala para quem está do teu lado, como está o teu posicionamento? Como é que está? Se o seu posicionamento está errado, você é cheio de desculpa. Síndrome de Gideão, porque o Senhor chega para ele e fala, Gideão, você vai vencer essa guerra. Aí ele diz, eu? Mas eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a mais pobre da região. Desculpa de aleijado é muleta. É ou não é? Quando você arruma desculpa, você está com posicionamento errado. Porque no poder do Senhor você pode fazer grandes coisas. No teu trabalho, na escola. Mas a maioria das pessoas hoje, na escola, os adolescentes, os jovens, às vezes as pessoas não sabem nem que ele é cristão. Posicionamento errado. Eu já conheci meninas que saíam de casa com uma roupa comportada, mesmo se dizendo cristã, e chegava lá na escola, ia no banheiro da escola e colocavam roupas sensuais, para entrar na vibe, né? Para não ser colocada de lado, porque se falar que é cristão, às vezes é colocado de lado. Posicionamento errado. Depois fica perguntando, será que Deus não me ama? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Ora, você não se posiciona adequadamente.
Para tudo na nossa vida achamos soluções. Mas quando a gente tem a síndrome do Gideão, aquele Gideão de posicionamento errado, há sempre uma desculpa nova. Vamos no culto, hoje não dá. Por quê? Aí inventa uma história. Não é assim. É tempo de surgir uma geração que tenha raízes na igreja. Eu não preciso ter campanhas na igreja. Eu preciso ter pessoas enraizadas na igreja. Assim essas cadeiras estarão cheias sempre. Não tem desculpa. É estar na igreja, é ser igreja, é estar ali com o corpo. É falar, pastor, precisa de mim. Não precisa a mãe dar bronca. Precisa de mim, estou aí. Estou com dor no joelho. Está com dor no joelho? Canta aquela, dá uma baixadinha, põe a mão no joelho. Resolve. Né? Mas não fica inventando desculpas. Canta lá o tchan e pronto, vai nessa. Ajuda. É engraçado se não fosse trágico, mas é verdade. Não é verdade? Raízes. Quem tem raiz, guarde isso. Quem tem raiz, tem posicionamento correto. Não inventa desculpas novas. Amém? Vai guardando. Eu disse no começo da mensagem que essa mensagem pode mudar a sua vida. Pode. E por que pode, pastor? Porque não depende de Deus. Não depende. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Posicionamento é que é errado. Então quando você se coloca nessa condição de Gideão, aí o Senhor falou, Gideão, para com esse negócio. Vai nessa tua força, que você vai vencer. Chama o pessoal. Quantos vieram? 32 mil. Mas tinha 32 mil que tinha uma posição. Vamos fazer parte do exército de Gideão, que é o exército do Deus vivo. Muitos aparecem assim, né? Conta comigo, pastor. Na cena seguinte saíram da igreja. Conta comigo, Diegão, vai ter aquele evento, conta comigo. Aí a igreja de lá, né, mais pop, tem posição mais elevada. As pessoas olham muito para a posição. De que igreja você é? Da Igreja Livre em Cristo. Nunca ouvi falar. Posição baixa. Mas a questão não é a posição, é o posicionamento da igreja que está orando para ganhar o bairro. A questão não é a posição. Você pode não ser de uma igreja famosa, mas você carrega o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores dentro do teu coração. Isso é que é importante. Está entendendo a diferença? Essa é a diferença. Aí, aqueles que parecem estar com Gideão, o Senhor fala, é melhor você dizer para ele, os covardes, voltem, porque senão eles vão morrer. Quantos desistiram? 22 mil. Ainda é bom, né? Porque tem 10 mil ainda. 10 mil, pô, 10 mil, se você tivesse 10 mil mesmo, não estava bom, Diegão? Tá bom, né? Você vai fazer festa do milho, haja milho. Haja milho. Né? O dia que você precisar nessas festas de milho do espantalho, eu venho. Caipira lá de Tapetininga. Chico Bento, é verdade. E aí, ele chega e fala assim, meu filho, quanto você tem aí? 10 mil. Opa! Só que é o seguinte, vamos fazer uma estratégia, vamos ver o posicionamento desses que estão do teu lado aí. Leva eles perto do Corguinho. Corguinho lá, era o interior lá da região deles. Leva lá no Corguinho. O que for igual o cachorro, que fica lambendo a água ali e atento, você põe do lado. Aqueles assim dispersos, aqueles caras que não estão preparados nem para casar, né? Você deixa de lado. Porque casamento é uma guerra também. É igual Malequita e Medianita. É a mesma coisa. Né? Não é fácil. Você dá risada, né, Renato? Você dá risada. Então o que acontece? 300 ficaram na posição correta. E o Senhor falou, é com esses 300 que você vai vencer. Se Gideão te colocasse numa posição incorreta, ele diria, Senhor, o senhor está de brincadeira. 300 para enfrentar 2 exércitos? Eu não tenho nem arma para isso aí. Mas eu pergunto a vocês, com o posicionamento correto, sem discutir com Deus, porque às vezes Deus dá uma palavra e você fala, essa palavra aí, para mim o negócio é mais embaixo, é porque você está no posicionamento errado.
Gideão não discutiu com o Senhor. Ele fez uns testezinhos da lã lá, aqueles negócios, fez uns testezinhos. Mas ao mesmo tempo ele estava pronto. E eu pergunto a vocês, a Bíblia diz que eles venceram os amalequitas e medianitas mediante a espada, lanças, carros de guerra, armaduras. Qual foi a arma que eles usaram? Louvor. Isso é uma coisa louca, né? Mas quando você se posiciona corretamente, até o louvor faz você vencer. O irmão estava falando de Abacuque, né? Vamos passar mais para frente, porque você já sabe que Gideão venceu e pronto. Quando ele se posicionou corretamente, enquanto ele estava na posição errada, ele era roubado. Mas quando ele se posicionou no correto, ele começou a vencer. O irmão falou de Abacuque. Como é que pode uma pessoa num tempo de crise, talvez nós estejamos nessa crise aqui no Brasil, citado pelo pastor, embora a nossa situação aqui seja muito leve em relação ao projeto Sertão Clama. E as pessoas lá estão passando por aquela situação que foi pregada aqui na igreja. E a gente ainda está reclamando, posição errada, né? Posicionamento errado. Vamos imaginar Abacuque, um profeta do Senhor crendo em Deus. Ele olha a circunstância. Se fosse para qualquer um, diria o seguinte: Deus se esqueceu de nós. Mas ele não. Ainda que a figueira não. Você viu que você cantou? Olha a arma de louvor. Ah, olha a arma de louvor. Você coloca um hino aqui, acho que vocês quando ensaiam, a intenção é essa, né? Vamos cantar esse louvor aqui, que esse louvor vai inflamar a igreja. Vai pegar aquele povo lá, aquele povo que ainda que a figueira não floresça, meu trabalho não tem dinheiro, ainda que meu trabalho não tenha dinheiro, que eu não seja promovido, que o meu patrão me persiga, todavia me alegrarei. Ainda que minha mulher me perturbe, que meu marido não me entenda, né? Que o pessoal na igreja me persiga, todavia me alegrarei. Todavia me alegra. Aquele que vê a glória do Senhor, ele não vê o resultado, mas ele crê no resultado. Isso é a fé. Interessante isso aí. Você vê o posicionamento. Para mim agora, vocês aplaudiram, eu fico todo cheio aqui. Ah, o pessoal está aplaudindo. Mas se esse aplauso fosse para Deus, posicionamento é: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, todavia eu me alegrarei, glória a Deus, Deus está comigo, Ele falou comigo agora, Ele falou comigo agora. É isso aí, pastor, eu entendi, esse é o posicionamento. Levanta, pula, adora. Porque Deus falou com você. Mas se você olhar o Marco Antônio, você vai ficar na posição assim, aleluia. Já ouvi isso antes. Irmão Antônio Pequeno, já ouvi isso antes. Dale Santos. Irmão, vibrar. Porque é o seguinte, você está passando por uma situação de doença terminal. E daí se terminar, você vai para o céu? Então você já tem que viver nessa expectativa. Bom, se Deus me curar, glória a Deus. Se Ele não me curar, glória a Deus também. Eu não estou no meio do caminho, eu já sei para onde eu vou. Eu já sei para onde eu vou. Então é por isso que o cristão é diferenciado. Ele está passando por dificuldade financeira, mas ele sabe que o Jeová Jiré está com ele. Quem está entendendo isso aí? Isso é posicionamento. Diferente da posição. A posição é: estou sem dinheiro, estou em crise, né? Mas aí, quando a gente passa para o reino de Deus, a gente começa a entender o reino de Deus de uma outra maneira. E a gente precisa, na verdade, entender o reino de Deus de outra maneira. E a gente começa a dizer para o mundo: olha, o cara vai olhar para a gente e falar: mas você está desempregado. Aí você dá um síndrome da Luca. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com os seus problemas, não tô nem aí. É a síndrome da Luca, lembra dela? Antiga. Meu Deus, tira o pó. Mas é a síndrome, quem está com o Senhor, eu não estou aí.
Na verdade eu não sinto problema, eu sinto problema, mas o problema não vai me derrotar, porque o Senhor dos exércitos está na minha frente. Ou você crê ou você não crê. Vamos olhar para outro personagem, Davi. Lembra, se você for falar desses personagens, dá para pregar 2 dias ou não dá? Dá para pregar 2 dias ou não dá? Não, você pode pregar aqui 2 dias. Aí você diz assim: ô irmão, vai lá no ponto de pregação, lá na casa, no culto de oração, dá uma palavra lá, síndrome de Gideão. Não consigo. Eu cheguei ontem na igreja, sou o menor da igreja. Para com isso. No poder do Senhor nós vamos conseguir fazer coisas extraordinárias. Creia nisso. Nós temos que ter essa mentalidade. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Vou lembrar de Davi e Golias. Não posso passar essa mensagem sem lembrar de Davi e Golias. Qual era a posição de Golias? Guerreiro, 2,80 metros de altura. Se o meu pai chamou o pastor Diego de coqueiro, imagina como ele chamaria o Golias de 2,80, né? Coqueirão. Coqueirão. E aí, 40 dias e 40 noites, olha a posição de Golias. Não tem homem aí não? Para me enfrentar? Porque é o seguinte, se tiver um homem a me enfrentar e me vencer, nós seremos escravos desse povo que se diz ser de Deus. 40 dias e 40 noites. Qual é a posição dele? Grande, forte, guerreiro preparado, posição que todo mundo queria ter. Não é assim que os caras vão na academia para virar Golias, né? Ser fortão. Mas talvez essa é a posição errada. Por quê? Porque no posicionamento de Golias, ele estava mexendo no vespeiro. Qual era a posição de Davi? Um senhorzinho que cuidava das ovelhas do seu pai, que lá de vez em quando, sabe, é uma coisa comum, né? A gente lê o trecho da Bíblia. Ele de vez em quando ele enfrentou um leão só, e um ursinho, Ursinho daquele que você pega lá no shopping, sabe? Você põe a moedinha e pega o ursinho. É aquele ursinho lá. Ele só enfrentou isso aí, um camaradinha, coitadinho dele, né? Ruivinho, né? Fraquinho, não tinha 2,80 metros, devia bater no joelho. Devia bater perto do joelho ali de Golias. Aí o pai dele fala: ô filho, seguinte, seus irmãos estão lá preparados com Saul. Qual era a posição de Saul? Rei de Israel. Ó, que nome. Rei de Israel, posição elevada, mas um tremendo medroso. Golias vinha lá 40 dias, ele ficava pianinho. Quem é? Algum de vocês aí quer enfrentar? Os caras que, opa, comigo não. É ou não é? Ia para trás. Um exército de Deus, do Deus vivo. Qual era a posição dos caras? Covardes. Posição errada. Posicionamento errado. Estavam lá. Aí o pai dele falou assim: Davi, fala o seguinte, leva uns lanchinhos pro teu irmão lá, que eles devem estar com fome lá. Aí ele foi lá para levar o quê? Um lanchinho. Chegou lá, os caras falaram: o que está acontecendo aí? Por que é aquele grandalhão nó cego lá? Gigante filisteu, filho do capeta. O que ele está pensando que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Opa, alguém com posicionamento. Quem que é você? Os irmãos dele falaram: quem que você pensa que você é? Aí Saul falou: você não vai conseguir. Se você quiser usar minha armadura, não preciso dessa armadura. Preciso lá da armadura celestial, armadura de Deus, capacete da salvação, espada da justiça. Eu preciso disso aí, né? Mas você, senhor, todo respeito, quando estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão lá, e eu matei o leão. E depois veio um urso. Se fosse com você, Red Bull te dá asa. Só se fosse, né? É verdade ou não é? Porque você saía correndo. Sim ou não, minha gente? Eu falei no começo dessa mensagem: homens que foram criados igual nós. Eles não tinham super braços de platina ou de titânio, sei o que lá que não quebra, né? Não tinha dor de barriga lá, a mata era mais abundante, inclusive. Tinha as mesmas coisas.
Só que o que diferenciava esses homens? O posicionamento. Uma vez que eles se posicionaram diante de Deus, ele falou assim: olha, eu já fiz muito aqui salvar as ovelhas, e esse camarada aí, ele vai cair. Eu vou lá. Quer usar minha armadura? Colocou a armadura, falou: não serve para mim. O modelo, o defunto era outro. Deixa essa armadura para lá. Eu vou com a minha habilidade. Chega diante do Golias, ele toma posicionamento de guerreiro. O Golias olhou para ele e falou: escuta, eu sou algum cachorro para vocês virem com um pedaço de pau, com esse nanico? No mínimo, se tivesse na época o Chapolin Colorado, né? Agora quem poderá me... Davi. O cara falou: mas o Chapolin Colorado, esse aí? Davizinho, se fosse da época, mas não era. Aí Davi simplesmente se posiciona, com a funda, no meio da testa, deixou o gigante meio... Foi descendo, né? E o gigante cai no chão, e a atitude do posicionamento correto. Quando você precisa vencer um gigante que está detonando a tua vida, não basta desmaiar o gigante, tem que cortar a cabeça. Quem está entendendo? Tem gigantes que se levantam na nossa vida em diversas áreas, mas se você não cortar a cabeça dele, meu irmão, já era. São os pecados que rondam. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Posicionamento correto. Quem venceu essa batalha? Quem venceu essa batalha? Então vocês entendem que não é a posição. Se for olhar a posição, Davi era o de posição pequena, mas de posicionamento grande. Saul era o rei de Israel, posição elevada, mas posicionamento covarde. Golias, o cara que se sentia a última bolacha do pacote, mas quando ele encontrou com alguém com posicionamento correto, ele caiu. Pastor, essas coisas do Velho Testamento, hein? Se eu fosse pregar outros trechos, os pregadores daqui de plantão já tem um monte na cabeça para usar esse mesmo tema e pregar essa mensagem 1000 anos a seguir. Mas vamos falar do Novo Testamento. 2 exemplos. 3. Rapidinho, dá tempo, né? Deixa eu ver que oração. Dá tempo. Pastor, beleza. Não, dá tempo não é por causa de vocês, não. É porque eu tenho que voltar para Itapetininga para pregar essa mensagem à noite lá. Não é por causa de vocês, não. Vocês moram aqui em São Paulo. Eu moro a 160 quilômetros daqui, né? Então tem que pensar em mim. Assim, o evangelho é egoísmo. Tem que pensar lá no Shopping Santana, no almoço, na Parmegiana. Não sei se eu vou para lá, mas da última vez que eu tive aqui, meu irmão, meu Deus, eu tive aqui na última vez, o pastor e a pastora me levaram aí lá, Jesus misericordioso. Aquele negócio era para dar glória a Deus e aleluia, por uma semana eu fiquei dando glória a Deus e aleluia, que é bom o negócio, recomendo, né, Diego? Inclusive se tiver alguém que queira pagar para a gente, nós estamos aí, né, Diego? Vou falar de 3 exemplos rapidinho do Novo Testamento. Tira essa parte, apaga, deleta. Vou falar de 3 pessoas bem posicionadas no Novo Testamento, de tantas outras. Eu podia falar de Paulo, eu podia pegar lá de Hebreus, né, capítulo 11 lá, podia pegar de Hebreus, e aí eu falava daqueles personagens todos lá, né, todos, aqueles lá. Tudo com posicionamento correto, posição baixa, aparentemente, mas com posicionamento alto. Agora eu vou falar de 3 do Novo Testamento. Primeiro deles, olha assim, Jesus está na casa de Marta e Maria. Jesus está na casa de quem? Aí Jesus está falando do reino de Deus. Quem está do lado dele? Maria. Está ali, aos pés do Senhor, ouvindo. Aí Marta, aquelas mulheres, não é errado deixar a casa limpa. Não, de jeito nenhum, não é não. Mas ser uma neura, posicionamento incorreto. Ser uma neura, neurótica. Marta era assim, neurótica. Ô Senhor, ainda quer induzir o camarada a ter uma inimiga. Ô Jesus, faz a gentileza, fala para minha irmã, essa folgada, ela sair desse lugar de ficar te ouvindo e vem me ajudar a limpar a casa. Posição na visão dela correta, ela estava limpando. É errado limpar? Lógico que não.
Mas existem coisas além e mais importantes que a limpeza. Que a limpeza da casa é importante, mas a limpeza da alma é mais importante. E a limpeza da alma vem quando nós estamos aos pés de Jesus. Olha a mensagem. O Senhor olha para Marta e diz assim: Marta, não incomode a sua irmã, porque ela escolheu a parte melhor. Isso aí era para trazer raiva no coração de Marta, mas era um ensinamento do Senhor. Às vezes você diz: não vou no culto porque eu tenho que limpar a casa no final de semana. Teve uma irmã lá da igreja, uma família lá, que ela falou assim: Amanda, semana inteira eu trabalhei, né? E nesse domingo eu tirei para limpar a casa, não vai dar para eu ir no culto. Se ela estiver me ouvindo, é com você mesmo que eu estou falando, irmã. O que é isso aí? Limpa a casa. Mas o espiritual? O que é mais importante na vida para o sucesso? Você ter um espiritual em alta. E o espiritual em alta é quando você está aqui ouvindo a palavra, é quando você está jejuando, é quando você está orando, é quando você está lendo a Bíblia. São situações difíceis, mas fundamental em um posicionamento de quem quer ser um vencedor. A posição é uma, o posicionamento é outro. Mais um personagem bíblico, já estou indo para o final. Você já entendeu que eu vim nessa manhã pregar. É muito diferente a posição. Às vezes na empresa você espera ter uma posição elevada, mas nunca terá, porque o seu posicionamento continua sendo errado. Vou te falar um caso desse. Nicodemos, mestre da lei, conhecedor do Antigo Testamento, ele chega e vai procurar Jesus, que hora do dia? À noite. Posição elevada, posicionamento incorreto a princípio. Aí ele vai procurar Jesus tentando entender. Jesus olhou para ele e falou assim: ô Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Aí ele falou: ué, mas como eu sendo velho, entendendo a posição humana, humanamente falando, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, o vento sopra onde quer. É assim os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles não sabem de onde vem nem para onde vai. Você precisa entender mais profundamente. Ou seja, Nicodemos, sai da tua posição de me procurar de noite e assume um posicionamento diante de mim, e você vai saber quem eu sou. É assim que funciona na nossa vida, meu irmão. Quer saber quem Jesus é? Tem muita gente que conhece a palavra, mas tem poucos que conhecem o Deus da palavra. Essa é a diferença da posição e do posicionamento. Posição, eu conheço a palavra. Não, eu conheço aquele trecho lá. Não é bem assim não. Aquilo ali é uma metáfora. Aquilo ali é algo que foi colocado ali. É uma parábola. É uma comparação. É apenas um negócio lá. Esses são os caras que conhecem a palavra. Agora, as pessoas que conhecem o Deus da palavra, elas não leem, elas vivem a Bíblia. Esse é o posicionamento. Chegou o tempo de nós entendermos essa realidade. Como eu disse, se eu fosse pregar aqui, eu usaria tantos trechos, mas eu vou finalizar com o último, que realmente é o principal, que mostra a diferença muito grande entre posição e posicionamento. Quem que eu posso falar agora? Jesus. Ele era o Senhor, ele estava lá no trono, junto ao Pai. Olha a posição. Olha a posição. A mais elevada que alguém possa estar, ao lado do Pai. Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele lá, Ele lá, Ele lá. Aí o Senhor Deus chama e fala assim: só que é o seguinte, o posicionamento para você não é esse. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cadê a posição? Jesus trocou a posição pelo posicionamento. E a Bíblia diz lá em Colossenses, citado inclusive na mensagem de quinta-feira pelo presbítero Marcial, que Deus, por ele ser obediente até a morte, olha o posicionamento, e ele se humilhou, sendo obediente até a morte.
Às vezes na vida da gente a gente prospera porque a gente é obediente. Principalmente quando você chega na igreja. Se o pastor mandar você, até se você mandar você rezar a Maria, você reza na igreja evangélica. Você faz qualquer coisa para mudar. Obediência. Mas passa o tempo, o posicionamento errado, sai da obediência, começa a reclamação, a murmuração. Então, por que antes, naquele primeiro amor eu conquistava tantas coisas, hoje não? Está aí um exemplo bíblico. E o Senhor veio e Ele foi obediente até e morte de cruz. Posicionamento. Pelo que Deus, olha o teu Deus aí, o mesmo Deus de Jesus, o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo que amou a terra e enviou o seu Filho, o mesmo. Nós somos o mesmo de Davi, de Moisés, o mesmo de Abacuque, o mesmo Deus. Hebreus 13:8, o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, o mesmo Deus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu ao nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor. Posicionamento. Por que Jesus venceu? Posicionamento correto. O importante não era a posição. Ele chegar na terra e dizer assim: sou filho de Deus. Ele falou algumas vezes para tentar mostrar para as pessoas que realmente ele era um enviado. Aqueles que os profetas falavam: vai vir alguém aí, João, olha, vai vir um depois de mim que não sou digno nem de tirar as sandálias do pé dele. Realmente ele tem uma posição elevada, mas Jesus nos colocou nisso. Ele se posicionou como servo, e na forma de servo ele alcançou a vitória que nós dependíamos, que os antigos dependeram. Ao nome de Jesus hoje, não há inferno que resista, não há desemprego que continue, não há doença que não possa ser curada, não há ninguém que morra no mundo das drogas ou da prostituição. E aí eu vou ler a Bíblia para encerrar. Abre aí para a gente, o pessoal do clique. No livro de Filipenses. Eu podia falar de Paulo e Silas. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu vou falar deles. Eles foram presos injustamente, lembra? Quem lembra? Foram presos injustamente. Aí a Bíblia diz que estava amarrado em correntes, grilhões. Eles estavam lá. Qual era a posição desses caras? Preso. Mas qual o posicionamento de Paulo e Silas? À meia-noite, olha o posicionamento. Eles começaram a orar e a cantar louvores. Momento de crise. Eles podiam estar olhando para Deus e dizer assim: escuta, que adiantou? Eu sou servo do Senhor, porque agora eu estou preso aqui. Que adiantou? Mas eles não reclamaram. Ao contrário, eles começaram a orar e começaram o culto. Meia-noite na prisão. A Bíblia diz que houve um negócio igual um terremoto. Ó Deus ouvindo o posicionamento, um terremoto, abalou as estruturas, os grilhões caíram, as correntes caíram, os camaradas ficaram livres. Porque assim, quando você tem um posicionamento correto, você é livre em Cristo. Bem legal esse nome da igreja, Livre em Cristo. Não importa que os outros não conheçam, você já conheceu. Mas aí, meu irmão, vem o carcereiro, O carcereiro já sabia que ia morrer, porque o cara da posição lá em cima disse o seguinte: se você deixar os prisioneiros escapar, você será morto. Então a Bíblia diz que ele pega a espada e ele vai colocar a espada. Vai se matar. Porque ele já sabia que ia morrer. Aí Paulo grita para ele: para aí, meu filho, para. É o Paulo Kleber. Para. Paulo Kleber, Não era o João, era o Paulo. Aí eles pararam. O cara parou. Aí Paulo vai lá e prega o evangelho, posicionamento correto. Podia dizer: estou preso,
estou aqui, nhenhenhé. Não, posicionamento correto, prega a palavra. E a Bíblia diz que aquele carcereiro e a sua família ouviu a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e no mesmo dia a família foi batizada. Concluiu. Então você quer um projeto teu concluído? Posicione-se corretamente. Não é a posição. Quanta gente que na igreja, quando ele cresce um pouquinho, ele se coloca na posição. A posição, meu irmão, não vale nada. Mas o posicionamento, meu irmão, posicionamento. Nós precisamos de posicionamento diante de Deus. Aqui não tem grandes, aqui tem servos. Aleluia. Que esse seja o nosso direcionamento nessa manhã. Sai de uma posição inexplicável diante dos homens para seguir diante de um posicionamento ainda maior, inexplicável para os homens, mas você sabe que Deus é contigo. Oh Espírito Santo, eu te peço, faz isso agora. E o trecho de Filipenses que eu lembrei de Paulo no capítulo 1, versículo 6, eu vou pedir, vou contar até 3 e vocês leiam. Todo mundo aqui está com NVI? Não? Ninguém, né? Mas vamos fazer o seguinte então, sem usar a Bíblia, vamos ficar em pé. Posicionamento. Erga a tua mão assim, direita, tem que ser a direita, se for a esquerda não funciona. Tem isso em umas igrejas por aí, né? Isso aí é a síndrome do Hitler. Adolf Hitler. Mas é só a mão, pode ser a esquerda e as duas, se você quiser. Diga assim: aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Posicionamento. Ele começou, ele vai completar, ele vai fazer infinitamente mais. Ele é Deus, ele é Senhor. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, todavia me alegrarei. Vamos cantar esse louvor de novo para encerrar aí, ó. Falta 10 minutos, deu certo. Deu certo. Não procure posições, vá para o posicionamento. Glória a Deus. Eu me lembro lá do trecho bíblico que dizia: olha, você quer vencer, vai para a casa do oleiro, desce até a casa do oleiro. Presença de Deus, posicionamento às vezes é descer. Mas o que o meu vizinho vai pensar? O que meu parente vai pensar? Meu querido, não importa. Tendo o posicionamento correto, é Deus que vai te honrar. Não procure honras humanas, procure a honra do Senhor. Aí, meu irmão, onde você estiver, a igreja do Senhor estará. Porque você é a igreja. Posicione como igreja. Igreja o que é? Eclésia, tirados lá para fora. Então é lá nos lugares, depois que nós saímos daqui, que nós vamos manifestar o nosso posicionamento. A nossa posição é diferente do nosso posicionamento. Você sabe que tem um exemplo muito grande, às vezes, que acontece nas festas juninas. O pastor Diego falou no domingo passado em tomar cuidado com a festa junina, é verdade. Tudo que ele falou é verdade. Mas eu já vi uns negócios na festa junina, por exemplo, em que o prefeito da cidade tem uma posição elevada, mas ele está fritando as coxinhas lá no coisa. Já aconteceu em Tapetininga muitas vezes. Então, quer dizer, ele saiu da posição e fez um posicionamento para ajudar. Vamos fazer uma festa, irmão? Pastor, mas sabe, não é bem o meu biotipo. Tem isso na reino de Deus? Tem, né? De vez em quando tem. Tem gente assim. Não, aqui não, meu irmão. Corpo é corpo, cabeça é cabeça, só tem uma cabeça. Coloque-se diante do posicionamento correto, porque não basta se posicionar, tem que se posicionar corretamente. A vitória, o segredo da vitória desses e de outros que você pode estudar na Bíblia. Como eu disse, dava para pregar 2 dias sobre esse tema. Tem muitos, muito. Mas tudo é isso, é relacionado ao posicionamento.
A posição era baixa, não era rei, não era isso, não era aquilo. Você pode ver, quando o Davi ficou com a posição alta, ele olhou e viu a mulher lá que estava tomando banho. Olha a diferença. Aí qual foi o posicionamento dele? Colocou o marido da mulher na frente do exército e ele morreu para ele ficar com ela. Sofreu amargamente. Está entendendo? Quer dizer, quando o cara está numa posição muito alta, às vezes se posiciona errado. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Essa palavra seria até para os pastores de hoje, lá no café dos pastores. Porque quantos querem hoje, a minha igreja? Por acaso tem algum pastor que tem alguma igreja na terra? Tem algum pastor que morreu por alguém na terra? Que foi para a cruz por alguém na terra? O cara fala que é minha igreja. Que igreja é essa? A igreja é do Senhor Jesus, nós somos gerentes. Posição nossa tem que ser de servo. Posição nossa tem que ser agregador. Posição sua na igreja, que o maior seja o menor. Glória a Deus. Aquele que precisa ser servido, que sirva primeiro. Posicionamentos diante do Senhor. Está falado isso? Põe a mão sobre o teu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero, eu preciso entender melhor essa palavra. Me ajuda durante toda esta semana. Eu quero ouvir a tua voz em relação a esse assunto. Em nome de Jesus, amém. Dá um abraço no teu irmão. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare isso.